Olá, meus amigos, é com grande satisfação que aqui abrimos nossa exposição sobre relevante tema acerca da saúde e da qualidade de vida. Isto através de métodos naturais. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e eu atuo com uma técnica da área de terapias naturais denominada naturologia clínica. Ela é um aperfeiçoamento de um método muito antigo chamado naturopatia científica. Ao longo de minha exposição, ficará muito claro para todos os que nos conhecem pela primeira vez aqui neste vídeo e também para nossos ex-alunos e colegas de profissão como o nosso método e o nosso sistema funciona. Evidentemente, será uma exposição de curta duração, com uma apresentação panorâmica do que significa esta atividade, com o intuito de alcançarmos duas metas, dois objetivos. O primeiro, conscientização geral de todas as pessoas que venham conhecer como funciona o trabalho de um profissional da medicina naturista. Em segundo lugar, para fazermos um apontamento, um conjunto de anotações que favorecerá a todos para entenderem como realmente o método funciona. Bom, isto dito, peço licença a todos para que possa utilizar uma série de exposições aqui na tela que vão me ajudar a desenvolver os nossos raciocínios e apontar uma diretriz, criando um quadro mental panorâmico de como funciona essa metodologia, ok? Então, vamos lá. Naturologia clínica, visão clínica e mercados. Eu estou no dia 25 de julho de 2020, é um sábado, e essa nossa exposição vai ao ar entre as 19 e 20 horas e ficará depois à disposição do público para que todos possam conhecê-la ao longo do tempo. Permitam-me rapidamente me apresentar. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, nascido em 21 de nove de 1968, sou casado. Eu sou naturologista clínico, especialista em iridossomatologia, tenho licenciatura plena em pedagogia, sou bacharel em teologia, gestor em terapias naturais, doutor em naturopatia científica. Sou membro da Academia Brasileira de Ciências, História, Artes e Literatura, a ABRACE, instituição existente no Brasil desde 1910. Membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, na categoria pastor. Os meus dois sites de confluência são www.professorjean.com e www.naturologiaclinica.org. O nosso tema aqui neste momento é o seguinte: como raciocina um naturologista clínico? Qual a definição no consultório? Qual é a nossa posição? O que é que nós fazemos quando estamos atuando num consultório? Que quadro mental existe na pessoa do naturologista clínico? Quando ele olha para a pessoa que ele vai atender, o que é que passa pela cabeça do naturologista clínico, fundamentado nas premissas que o tornaram um profissional desta área? Baseado em tudo que ele estudou dentro de um curso de naturologia clínica, o que é que ele tem na cabeça, olhando para a pessoa? Qual é o quadro mental que o norteia para que ele possa atender satisfatoriamente o seu cliente? Que recursos existem a favor do trabalho do naturologista clínico para favorecer o seu cliente? E, por último, como a formação que oferecemos permite esta condição técnico-profissional? Estas 4 grandes questões que estão no bojo do nosso tema principal serão objeto de minhas considerações nesta aula, nesta exposição. Assim, sem mais delongas, passemos à primeira questão. Como raciocina um naturologista clínico? Primeira etapa, qual a nossa definição no consultório? E aí adentramos na resposta para esta primeira questão. No trabalho como naturologista clínico, temos 4 pontos
de construção dos motivos que nos animam a fazer o que fazemos. São eles, em primeiro lugar, um senso de missão em abençoar vidas. Através das terapias naturais e da técnica da naturologia clínica, nós conseguimos abençoar milhares e milhares de pessoas em 26 anos de carreira. E se espraiarmos isso para todos os companheiros que saíram do nosso gabinete, do nosso trabalho, aí talvez cheguemos a mais de 1 milhão de pessoas abençoadas em 26 anos. Segundo, uma possibilidade de ganhar dinheiro de modo honrado e digno, atuando num setor que possui amplo apoio do poder público. Em terceiro lugar, ter uma elevada qualidade de vida pessoal. O naturologista clínico, além de ter uma vida muito boa, por conta de toda a sinergia que ele cria ao seu redor, tratando da saúde das pessoas por métodos naturais, ele também tem uma excelente qualidade de vida material, porque se trabalhar corretamente, seguir o protocolo e a metodologia, certamente será bem sucedido. Em quarto lugar, ter o reconhecimento e o respeito da sociedade que nos cerca. Isto é muito importante. Os profissionais de naturologia clínica que assumem essa missão e esta tarefa se tornam consideravelmente respeitados diante da comunidade e da sociedade que nos cerca. Existe um pensamento que tenho defendido ao longo de minha vida como professor, e são mais de 25 anos, e que eu consegui colocar num pequeno texto que está aqui na tela e gostaria de compartilhar com todos vocês. O profissional de naturologia clínica é grande quando está diante das pessoas, compartilhando conhecimentos e estimulando-os à busca da saúde e qualidade de vida por meios ecologicamente eleitos, como os melhores para a vida humana, e estes meios estão declarados na criação da própria espécie humana, lá no Jardim do Éden. Ainda que seja muito difícil para muitos adotarem este padrão de vida, o esforço nesta direção produz mais bênçãos do que este estilo de vida ruim atual tem produzido. A maneira como toda a sociedade tem vivido na atualidade tem gerado mais desgraças, mais doenças do que uma saúde satisfatoriamente adequada à qualidade de vida que importa a cada um de nós e às nossas famílias. Bom, qualquer que seja a situação, e aqui eu tenho a primeira pergunta em relação a qual é a minha postura no consultório. Isso precisa ficar bem claro, o objetivo desta exposição. Qualquer que seja a situação, o naturologista clínico é um profissional que atua conversando com as pessoas. O primeiro passo a entender é este. Nós conversamos com as pessoas. O trabalho consiste em um método de comunicação que possa estimular a pessoa a ter saúde e qualidade de vida. Fora desta ideia, então nós estamos no lugar errado. O objetivo de nossa exposição nesta aula e desta profissão e do trabalho que fazemos é abençoar vidas. Muito bem. Como é que nós fazemos isso? Existem 4 aspectos estruturantes. Primeiro, conversamos com as pessoas sobre um projeto de vida que não está dando certo. E por isso mesmo, a pessoa está doente e em busca de ajuda. Por isso a pessoa vem ao consultório. Em segundo lugar, nós atuamos conversando com as pessoas sobre um caminho com as terapias naturais e que é muito diferente do sistema à base de drogas e cirurgias que nós temos espraiado por toda a sociedade que nos cerca. Em terceiro lugar, nós atuamos conversando com as pessoas sobre uma retomada da própria vida, criando uma nova consciência de si mesmo e de sua própria saúde. E por último, nós atuamos conversando com as pessoas sobre uma nova disciplina prática que permitirá restabelecer o máximo possível a sua saúde. Então, projeto de vida que não está indo bem precisa ser revisto para um projeto de vida baseado em terapias naturais
que são um caminho, uma doutrina, uma filosofia saudável, tendo neste processo uma retomada da própria vida da pessoa, com uma disciplina prática que muda hábitos para que ela possa desfrutar de melhor qualidade de sua saúde. Isso entendido? Avançamos na compreensão, abrindo então aqui um pouco mais esse painel de entendimento e percepções. Qual a razão das doenças? Um projeto de vida ruim. Qual é o caminho da cura? Terapias naturais. Qual é o poder para realizarmos isso? Qual é o poder de realização para termos saúde e qualidade de vida? A retomada da própria vida, ou seja, a construção de um novo projeto. E como ter sucesso nessa visão, nessa missão, nesse empreendimento, neste objetivo? Cumprindo uma disciplina prática. A pessoa terá que mudar hábitos, e para que esses hábitos sejam mudados, é que existe um profissional de naturologia clínica que vai tratar com esta pessoa no consultório sobre o seguinte: um discurso. O naturologista clínico é treinado, estuda, permanece estudando cotidianamente visões e entendimentos que lhe ajudem a produzir um discurso adequado à satisfatória reconstrução do projeto de vida do seu cliente, que veio para dialogar, apresentando-se doente, e exatamente por isso, testificando que seu projeto de vida está ruim e que ele gostaria muito de melhorar a sua saúde através das terapias naturais. Então há um discurso, e este caminho do discurso vamos tratar um pouquinho aqui nesta aula. Em segundo lugar, para que se possa ter contundência, segurança, precisão, o naturologista clínico tem que dominar as técnicas. Então há um domínio de técnicas que o consultório do naturologista clínico está devidamente qualificado e preparado. Há também nesse naturologista clínico um expressivo entusiasmo, uma motivação extraordinária para enfrentar as dificuldades que seu cliente possui. E por último, a organização de um método. Como assim organização de um método? Nós temos uma estratégia, um plano traçado que permitirá ajudar o cliente a entender como ele pode mudar o seu projeto de vida, que não está indo bem, que é ruim e por isso ele está doente, para um projeto saudável, onde ele possa diminuir a sua crise de saúde ou até mesmo curar-se da sua crise de saúde. Bom, entendido o papel no consultório e fechando a resposta à nossa primeira grande questão nesta aula, que é exatamente o nosso papel no consultório, queremos dizer que para podermos construir um caso de sucesso, precisamos de alguns requisitos que são essenciais nesta profissão. Em primeiro lugar, se alguém quer ser desta profissão, ele deve estudar no curso de naturologia clínica com máxima seriedade e respeito à missão que temos como profissionais de saúde ligados à visão das técnicas naturais. Em segundo lugar, é preciso dominar com firmeza o que foi estudado, e isto só se consegue estudando e reestudando, e quando estiver cansado, estudar tudo de novo. O profissional de naturologia clínica está profundamente comprometido com os seus livros, com as apostilas, com os sites onde ele tem acessíveis artigos atualizados e os intercâmbios, não só com o nosso gabinete, mas com os professores adjuntos que estão conosco. E juntos construímos permanentemente um aprimoramento da nossa técnica e de nossa utilidade no mercado de saúde. Porque há um campo de trabalho chamado mercado da área de saúde e, sobretudo, da indústria do bem-estar, que é objeto de nossas considerações permanentemente. Terceiro,
O profissional deve conseguir visualizar a bênção na vida das pessoas pelos testemunhos que já existem e também que serão nossos. Já existem muitas pessoas que estão dando testemunho de como a mudança do estilo de vida, que era ruim, para um estilo de vida mais saudável, tem produzido uma melhora absoluta em todos os aspectos de suas vidas. E aí temos nessa tela uma breve demonstração do que a naturologia clínica feita de maneira responsável e bem planejada pode produzir nas pessoas. Por último, ser fiel ao método que possui um protocolo técnico, que deve ser seguido sempre. O que é isso de protocolo técnico? Significa que existem algumas regras que devem ser seguidas de maneira muito organizada, de maneira bem planejada, para que possamos ter o devido sucesso. Desta forma, a primeira pergunta: qual a nossa definição no consultório? O que queremos fazer? Eu tenho para deixar muito claro para todos os amigos que aqui estão comigo que nós temos como meta, como objetivo claramente definido, levar a bênção da saúde através dos métodos naturais. E isso só é possível se o profissional de naturologia clínica for extremamente fiel ao que acabei de expor. Acima de tudo, ele deve ser um estudioso apaixonado pelos livros, pelos textos, pelo Atlas do Corpo Humano e pela permanente reatualização de sua própria consciência profissional. São muitos os caminhos de pesquisa, são muitas as técnicas, e se ele for fiel a essa percepção, a essa diretiva, certamente o significado da pergunta qual a nossa definição no consultório será devidamente satisfeita. Bom, fechado este primeiro momento, passamos então à segunda questão. Como raciocina o naturologista clínico? Já vimos em relação à definição do consultório que tipo de preparo pessoal ele tem para consigo mesmo e que tipo de postura ele tem consigo mesmo. Agora, que quadro mental existe na pessoa do naturologista clínico? Quando ele olha para o seu cliente diante de si, o que é que tem dentro de sua cabeça? No que é que ele está pensando? Bom, já dissemos que ele estará estudando permanentemente os temas e os conteúdos da naturologia. Isso delineado, então eu abro aqui o painel do que já vimos na resposta da pergunta anterior. O quadro mental que temos no consultório que nos levará a ações práticas. A atividade prática de naturologia clínica, ela envolve a percepção de 4 momentos. Primeiro, o cliente tem um projeto de vida ruim. Por que eu sei disso? Porque ele está com seu físico afetado. 99% dos casos que nos procuram no consultório possuem problemas físicos. E essas pessoas estão em busca de uma orientação. Essa orientação será dada em um discurso. Você vai falar, vai expor, vai explicar como funciona o método para poder ajudá-lo a sair desta doença que está afetando o seu físico porque ele tem um projeto de vida ruim. E isso será feito de maneira prática. Muito bem. Em segundo lugar, o quadro mental do terapeuta, após entender que o projeto de vida do seu cliente é ruim, e já é ruim só porque ele veio lhe procurar no consultório, porque ele está passando mal, porque ele tem doenças, então ele precisa ser ajudado, isto é um fato, isso nos leva à natureza do nosso trabalho. Nós não trabalhamos com drogas, nós não trabalhamos com medicamentos, e isso não é uma crítica a quem trabalha com drogas e medicamentos, não, é apenas a constatação de um fato. Nossa linha de atuação é esta que estou dizendo, terapias naturais. Então, efetivamente, nós não podemos misturar a nossa metodologia com outras coisas. Precisa haver uma coerência técnica. Da mesma forma que no consultório de naturologia clínica, eu não atuarei como médico, não atuarei como dentista, não vou atuar como psicólogo, não vou atuar como fisioterapeuta e outras profissões de saúde, eu preciso respeitar a postura de terapeuta naturista
e usar terapias naturais. Isso parece tão óbvio? Sim, é óbvio na esfera intelectual, que impõe que o naturologista, no seu quadro mental, para estar no consultório, tenha domínio de técnicas. E essas técnicas têm que ser levadas a sério. Por isso que a fase do estudo ela é muito importante. O terceiro aspecto, junto ao cliente, que chegou com um projeto de vida ruim. O seu físico está afetado. E que através de um discurso sobre terapias naturais, eu ajudo intelectualmente a perceber que as técnicas que eu domino podem ajudá-lo a retomar a própria vida, eu com isso consigo atingir emocionalmente o meu cliente. E isso será feito, evidentemente, com entusiasmo. E o entusiasmo é a enorme, poderosa, fantástica, extraordinária ferramenta que o profissional de terapias naturais possui para motivar o seu cliente a seguir pelo caminho da saúde e da qualidade de vida através das terapias naturais. Ora, isso para acontecer demanda que o naturologista, em seu quadro mental para o consultório e no consultório, tenha segurança do conteúdo que formaliza o método que nós utilizamos. Então, é por isso que repetirei pela 10ª vez. Ele estará sempre estudando e reestudando os fundamentos que fomentam e organizam a sua posição como profissional para o mercado. Bom, feito tudo isto até aqui, na lógica do atendimento numa consulta, o naturologista estará cumprindo no seu método a construção de uma disciplina prática para este cliente. E isso ele faz seguindo o método que nós temos. E o método, o domínio do nosso método, ajuda o cliente, a pessoa que está sendo atendida, a se perceber espiritualmente como um santuário para a presença de Deus. E isso tem a ver com a conexão deste indivíduo com a natureza, do indivíduo com o próprio Deus. Entendida esta percepção, nós avançamos um pouquinho, repetimos o mesmo painel, e aqui, baseado evidentemente nos dados estatísticos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considerando que nós somos uma nação eminentemente cristã, com 87% da população cristã, e sendo fiel à minha formação e à minha proposta, abro para os ilustres amigos que aqui me acompanham, ainda no quadro mental, a plataforma de sustentação que nos permite atuar como atuamos. Peço a todos que abaixo do quadro, aqui na tela, escrito Quadro Mental no Consultório, nós temos, está em azul, à nossa esquerda na tela. Observem o que escrevemos aqui com letras na cor vermelha. Naturologia clínica foi assim definida porque precisávamos de uma definição diferente da naturopatia e da naturologia aplicada. No que é diferente? Somos de confissão cristã. Eu quero deixar muito claro que a naturologia clínica é um método baseado em fundamentos cristãos. Que fundamentos? Bom, o primeiro grande aspecto que precisa ser enunciado é que o que é ser um cristão? Não tem nada a ver com a denominação ou a igreja que você ou eu façamos parte. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que está escrito aqui em 1 São João, capítulo 2, o versículo 6. E diz o seguinte, que todo aquele que está em Cristo e diz que anda ligado em Jesus, deve andar como Cristo andou. E esta é, evidentemente, nossa maior missão na vida. O que é um cristão? Cristão é alguém que anda como Jesus andou. E como foi que Jesus andou? Bom, em primeiro lugar, nós vemos em Marcos, no capítulo 12, no verso 29 a 31, Jesus ensinando que o ser humano é um ser quaternário, possui 4 dimensões. E esse ser humano existe para amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E esse processo de amor, e nós conhecemos os mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Neste projeto de amor, e isso tem a ver com o quê? Andar como Jesus andava. Ora,
Também lemos em Mateus, no capítulo 9, verso 35, e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, que Jesus Cristo andava pelo mundo, ensinando, pregando, curando e fazendo o bem. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 a 2, o apóstolo São Paulo explica como deve ser uma vida consagrada para o bem das pessoas, para ser saudável, para ser decente, para ser justo, para ser digno, honrado. Como deve ser esse cristão? Isso está neste painel que colocamos agora na tela e que queremos trazer deste pano de fundo teológico, deste pano de fundo em que se alicerça na mais legítima tradição cristã para uma abordagem clínica. E aí justificaremos por que chamamos de naturologia clínica e repetimos, demos há muitos anos esse título, esta nomenclatura para nos diferenciarmos e nos identificarmos dentro do mercado nacional e internacional como os profissionais de terapias naturais que, atuando no consultório de maneira direta e objetiva, lidando com problemas de projetos de vida ruins, em que as pessoas estão profundamente doentes, têm uma abordagem cristã, alinhada com o método cristão de recuperação da vida humana. Então, observemos. Na tela vocês têm o quadro mental no consultório e precisa de ações práticas. Vimos isso há poucos instantes e aqui repetimos. O projeto de vida é ruim, o seu físico está afetado, as suas forças estão afetadas. Através de um discurso, nós vamos começar a cura, o desmonte da visão ruim para uma visão positiva. E a nossa linguagem estará afinada com o pensamento bíblico cristão, da tradição cristã, que diz o seguinte: que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nada pode ser mais extraordinariamente elevado do que apresentar um corpo vivo, santo e agradável diante de Deus. Em segundo plano, nós temos a necessidade de confrontar o projeto ruim com um discurso sobre terapias naturais que possam atingir todo o entendimento do nosso cliente, na esfera intelectual, do raciocínio, da ciência, dos fatos que temos e muitos para apresentar ao cliente, conforme cada caso e cada necessidade. Faremos isso ensinando com o domínio das técnicas que temos para que este cliente possa experimentar uma renovação da sua própria mente. Então, para que experimenteis a renovação da vossa mente, nosso discurso, fundamentado em terapias naturais, que são as terapias do Jardim do Éden, vamos apontar para este cliente como é que ele pode ter saúde e maior qualidade de vida. Em terceiro lugar, a retomada da própria vida deste cliente. Portanto, nós não temos pacientes, mas as pessoas são agentes de sua própria saúde, porque ele terá que retomar a sua própria vida, reconstruindo o seu próprio projeto pessoal, para que elimine aquele projeto ruim que o leva à doença e não à saúde. E isso faremos procurando atingir todo o coração. E isso, quando dizemos assim, todo o coração, queremos nos referir às condições emocionais, o nosso entusiasmo, falando com verdade, sinceridade, inteireza de coração, sobre aquilo que temos estudado e temos testemunhado ao longo de muitos anos de carreira, vai fazendo bem até no momento, desde o momento do discurso até o momento da restauração e recuperação do nosso cliente. Bom, disto diz o apóstolo São Paulo que as pessoas que participam deste ambiente psíquico, deste quadro mental que aqui estou desenvolvendo, experimentarão a boa e perfeita vontade de Deus, que é uma só: saúde e qualidade de vida. Por último, cumprindo a disciplina prática que temos na esfera espiritual, atingiremos toda a alma do nosso cliente. E isso fazemos pregando o domínio de um método que temos, e isso é chamado na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, de
culto racional. Então, aqui diante de nossos olhos, temos nesta tela a visão que me motivou há 26 anos, muitos anos, na minha carreira, e eu estou fazendo a gravação desta aula no dia 25 de julho de 2020. Há 26 anos, eu tive esta percepção, este entendimento, que aqui coloquei nesta tela. Avancemos um pouquinho, falei sobre o amor. E aqui eu vou explorar um pouquinho a questão do amor, que é o mais poderoso veículo de construção de saúde de verdade. E por que vou falar sobre o amor? Porque no quadro anterior eu mencionei que o ser humano é um ser quaternário. O que significa dizer que é um ser quaternário? O ser humano, lá em Marcos, capítulo 12, verso 29 a 31, Jesus Cristo disse que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. Ora, o físico são as forças, o entendimento é o intelecto, o coração são as emoções e de toda a tua alma é espiritual. Um ser humano completo, na visão cristã, diretamente do próprio Cristo, ele é quaternário, você tem 4 dimensões numa pessoa. Você é constituído de 4 dimensões: físico, intelectual, emocional e espiritual. Então, o amor deve ser devidamente compreendido. O que é amor? Amor deve ser definido com 4 palavras que são respeito, lealdade, verdade e compromisso. O que é respeito? É a consideração honrosa, é a liberdade como direito, é a tolerância com base no moral, a obediência aos limites. Então eu respeito você no justo momento em que eu tenho essas 4 atitudes práticas em relação à sua pessoa. Eu tenho uma consideração honrosa por você, eu tenho a clareza de que a sua liberdade é um direito, você deve ser respeitado pelo seu direito de seguir a sua vida livremente. Eu sou tolerante com base, obviamente, em princípios morais. Você não tem o direito de me agredir, por isso não agrido você. O respeito estabelece esse parâmetro. E a obediência aos limites da vida, ao respeito entre as partes. Ok? Primeiro fator para se dizer que alguém ama é este. Mas não é só isso. Não adianta nada respeitar se não tem lealdade. Para ser amor, precisa ter lealdade. E o que é lealdade? Fidelidade. É ser fiel, sem traição. A constância no propósito que haja entre eu e você. E a responsabilidade, a clareza sobre as responsabilidades que temos e, evidentemente, cumpri-las de maneira constante, com muita seriedade. Não há molecagem em quem realmente ama, porque há respeito e a lealdade. Em terceiro lugar, a verdade estará presente em quem ama, porque o que é verdade? É ser autêntico na defesa de princípios justos e dignos. É ser honesto, ainda que com perdas. É ser realista e sempre às claras. Ou como dizemos no Rio de Janeiro, uma expressão muito comum entre os cariocas, é ter papo reto, sem torpeza e mentira. Papo reto, conversa de gente séria, olho no olho, conversa de homens de verdade, de mulheres de honra. Então, se eu amo, eu sou respeitoso, eu sou leal e eu sou verdadeiro. E isso ainda não é amor, se não tiver um compromisso. Uma pessoa não pode dizer que ama outra pessoa. Você não pode dizer que ama a sua profissão se você não tem um compromisso. E o compromisso significa o quê? Uma missão com base na verdade, que cumpre aquilo que foi acordado, sem desvio de foco até terminar o que foi compromissado. Suporta durezas pela palavra dada. Não importa o que aconteça, vou honrar aquilo que foi combinado. Palavra de sujeito homem. Respeito, lealdade, verdade e compromisso. Tais os fundamentos do amor. Eu levei alguns anos
sofri bastante, cometi muitos erros, até entender com clareza o significado do amor de Deus, que é isto aqui. O amor que Jesus Cristo disse que eu devo ter para com Deus, no meu físico, no meu emocional, no meu intelectual e espiritual. É isso aqui. Se eu não respeito a mim mesmo e destruo o meu próprio corpo, eu não sou digno da vida. Se eu não sou leal à minha própria pessoa, se eu não sou verdadeiro e minto para mim mesmo, se eu não tenho um compromisso de vida comigo mesmo, como é que eu posso dizer que eu me amo? E se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar aos outros? E se eu não consigo me amar e amar aos outros, a quem eu vejo, como poderei amar a Deus, a quem eu não vejo? Isso entendido em relação ao princípio do amor, então observem nos cantos dessa imagem. No nosso canto esquerdo, na parte alta, nós temos a questão do respeito. E o respeito envolve a atuação espiritual, a alma superior, a consciência, valores e princípios. O caráter de um homem que verdadeiramente é fundamentado no amor de Deus, ele tem isto aqui como seus fundamentos, suas raízes entranhadas em sua consciência, em seu quadro mental. À nossa direita, na tela, na parte alta, a lealdade, ela envolve uma atuação emocional. Nossas emoções serão leais, seremos honestos de coração, falaremos coração a coração. E dentro do tempo de vida que temos, vamos amadurecendo. Evidentemente que um garoto de 7 anos de idade não tem muita maturidade para falar de lealdade como se espera de um homem de 35 ou de um homem de 49, de 70 anos. Espera-se que quanto mais velho uma pessoa vai ficando, quanto mais velha uma pessoa vai ficando, mais leal, mais equilibrada nos seus sentimentos ela se torna. Ou seja, fiel, sem traição, com constância de propósito, com responsabilidade. Isso aqui é o painel do amor. Na naturologia clínica, isto aqui é fundamento, não tem como trabalhar sem isto aqui. Na parte baixa da imagem que está na tela, a nossa esquerda está a verdade. A verdade vai nos levar a uma atuação intelectual, ao entendimento das questões, ao conhecimento intelectual. E isso abre para todos nós um espaço, nos coloca em ambientes, em circuitos de sinergia mental. Eu tenho hoje em torno de 400 pessoas que interagem com meu conhecimento, com minha percepção de mundo. Algumas são muito próximas, outras são mais distantes, mas o meu alcance da minha lâmpada consegue iluminar essas 400 pessoas de uma maneira ou de outra, porque há uma atuação intelectual num espaço. E aí, meus queridos, é preciso ter integridade pessoal. Integridade de quê, professor? No caminho da verdade. Ou seja, autêntico na defesa de princípios, honestidade ainda que tenha perda, ser realista e sempre às claras e ter o papo reto, sem mimimi e torpeza. Por último, à nossa direita, na tela, na parte baixa, o compromisso envolve uma atuação física. Então, eu fisicamente estou envolvido. Eu vou até os lugares, eu dou aula, atendo no consultório, eu cuido das questões, porque o meu corpo está totalmente envolvido com aquilo que abracei como minha missão existencial, que está conectada ao amor. E a energia que eu crio com isto, na vida prática, tudo o que eu faço, gera essa energia espiritual, essa transcendência extraordinária. Ampliando a mesma tela, entra em cena, agora nesse quadro, 4 palavrinhas que estão em quadrantes em vermelho e 4 expressões que estão em quadrantes amarelos. As que estão em vermelho, o respeito que eu tenho, respeito, ele se revela no campo espiritual, no cenário da intuição, a atuação espiritual. Eu tenho uma intuição e eu percebo os momentos de respeito. Se eu pratico consideração honrosa, liberdade como direito, tolerância como base no moral, a obediência aos limites, eu tenho uma intuição respeitosa e ela se revela, está na minha consciência, está nos meus valores, nos meus princípios.
Eu não negociaria, por exemplo, com uma pessoa que faz parte de um partido político que tem gente roubando, por exemplo. Quando eu vejo alguém permitindo-se pensar que a gente passa a mão, isso é assim mesmo, já li o cara para mim, já está fora do meu esquadro. Não quero nem contato, não tem acordo. Sai para lá e eu para cá, porque o respeito que eu tenho por mim mesmo, na minha intuição, me faz perceber que tem alguma coisa errada naquilo ali e eu não quero saber de coisa errada. Isso é uma postura de amor, que eu me amo primeiro, e é nessa medida que vou amar o outro. Outra palavra que está no quadrante em vermelho, temperamento. Todos sabemos que temos temperamento sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, e a nossa maneira de dizer e fazer as coisas nos conecta ao campo da atuação emocional. Então, evidentemente que eu, sendo amoroso comigo mesmo, eu sou leal, e eu percebo que o meu temperamento, vou falar do meu caso em particular, eu sou sanguíneo em 70% das situações e colérico em 30% das demandas ou situações de problema, ou situações em que eu preciso me manifestar, como faço aqui. Nesse momento, faço uma exposição absolutamente dentro de um paradigma colérico, portanto, muito sério, muito solene. O meu lado mais sanguíneo é mais divertido, mais brincalhão. Aqui não é hora para brincar, aqui é hora para raciocinarmos de maneira séria dentro de uma aula de naturologia clínica. Não há espaço para palhaçada e brincadeira. Então eu sou leal, usando o meu temperamento aos princípios da fidelidade, sem traição, com constância de propósito e responsabilidade. Isso se revela nas minhas emoções, no meu sentimento. A outra palavra importante que está conectada ao nosso quadro mental interior é a memória. Memória, o que é memória? Memória tem a ver com aquelas memórias que eu tenho. Então, eu li mais de 3.000 livros ao longo de 52 anos de existência e comecei a ler aos 3 anos de idade, quando fui alfabetizado por minha tia materna chamada Sônia, irmã de minha mãe. Então, eu li muita coisa ao longo da vida. A minha memória está carregada de muitas memórias da literatura, mas também está carregada de memórias de consultório, das memórias dos cursos que fiz, da memória que tenho das convivências que tive, das estruturas de família, dos amigos, das sociedades, das cidades, de tudo que tem na minha memória. Então, eu estou com um compromisso profissional conectado à minha memória. Sempre que eu me vejo em lutas, adversidades e dificuldades, a minha energia, a minha atuação física conectada à minha memória me faz lembrar que a minha missão na vida é baseada numa verdade clara diante de meus olhos. Que eu tenho que cumprir aquilo que foi acordado, sem desvio de foco até que eu termine. E eu suporto durezas pela palavra que foi dada. Por último, no campo da verdade, eu tenho os valores que estão no quadrante vermelho. Valores. Quais são os meus valores? O que é que eu botei dentro da minha cabeça? O que foi que eu estudei? O que é que eu juntei dentro da minha cabeça para que eu possa defender como valores e verdades? E aí a roda da vida acontece. As 4 grandes perguntas que são feitas no consultório e são feitas para mim mesmo são: que vida eu quero realmente ter? Está na parte alta da tela. Na parte baixa da tela, em amarelo. Que vida eu realmente tenho? Essas 2 perguntas são cruciais. No consultório de um naturologista clínico, essas 2 questões estão ali. Que vida eu realmente quero ter? Saúde ou doença? É normal viver doente? Do outro lado, que vida realmente eu tenho? Nas laterais eu tenho: que vida eu lembro que tive? E que vida eu digo ou invento que eu tenho? Esse painel, meus amigos, é a estrutura de psicanálise, de análise da visão naturológica clínica baseada no amor, que é fundado na percepção de Jesus Cristo sobre o que significa amar. Primeiramente, a minha pessoa. Nesta medida, eu amo o meu próximo. E destas 2 abordagens de amor, eu amo a Deus. Bom, isso entendido? Passamos ao terceiro grande aspecto.
Como raciocina o naturologista clínico? Que recursos existem a favor do trabalho do naturologista clínico? Quais são os recursos que nós temos para trabalhar? Como é que a gente desenvolve? Então vamos aqui refletir. Primeiro, o tempo não me permite aprofundar, e não é evidentemente o meu ensejo nesse momento, aqui apenas um enunciado, como mencionei no início desta aula, mas o naturologista trabalha em cima de um princípio chamado homeostasia, e ela é fundamentada em 4 palavras técnicas, são estudadas no campo da biologia: osmose, termogenia, eletromagnetismo, pressão. E quando eu falo sobre osmose, eu falo sobre fluxo hídrico profundo, sobre água que deve fluir profundamente no nosso corpo. Água. Então, a desidratação profunda do corpo de cada um de nós é um negócio muito grave e que gera a perda da homeostasia, termo que, evidentemente, no curso que ministramos é estudado todo o tempo. Em segundo lugar, a termogenia tem a ver com o bloqueio dos 4 canais de saídas de toxinas do nosso corpo e que envolve os princípios de alimentação. O eletromagnetismo tem a ver com nossa conexão com a Terra, com a indução eletromagnética. Somos terráqueos, conectados à energia telúrica. E aí, meus amigos, o desvio da coluna vertebral está envolvido neste processo. Por último, a pressão arterial. Então, envolve a respiração e a circulação. E os quadros psíquicos, emocionais, estão diretamente ligados a isto. Nesse ponto, temos que ajustar a situação das pessoas no consultório, tema aqui é consultório, com relação à ingestão da água de qualidade. Os motivos para essa demanda estão ligados aos 70% do todo físico da pessoa. Cada um de nós é 70% corpo físico. Portanto, sem água e sem as trocas hídricas, não vai ter como enfrentar a doença. Como os intestinos, os rins, os pulmões, a pele poderão funcionar bem se o corpo está cheio de lixo e intoxicado? A alimentação não é questão menor, responde por 30% do todo do nosso ser. Como poderá fluir a água na rede linfática, o sangue na circulação e o eletromagnetismo na estrutura dos nervos e até os controles internos das glândulas, da rede endócrina, com o corpo todo torto e com impeditivo? Se o sujeito tem escoliose, lordose, cifose, está com a coluna toda cheia de bico de papagaio, hérnia de disco, não tem condições. Então tem que corrigir tudo isso. O desmonte do projeto de vida que foi ocasionado por má administração de si próprio precisa ser agora corrigido. Por fim, uma vida emocional bagunçada, uma mentalidade idiota e estúpida por ser preguiçosa em estudar e aprender, um espírito sem conexão com Deus e podre nos princípios, vai ter saúde como? Não é possível. Lembremos, a nossa pergunta é: que recursos existem a favor do trabalho do naturologista clínico? Bom, o primeiro é entender que nós trabalhamos pela restauração homeostática. E esse painel que está aqui agora explica com clareza como é que nós vamos nessa direção. Bom, ao longo do trabalho, nós enfrentamos situações em que as pessoas precisam conquistar a homeostasia, que é o equilíbrio, o estado ideal e natural, mas que elas estão, hoje, lamentavelmente, grande parte da população, numa situação de alostasia. O que é isto? É que o seu corpo está adaptado, está num estado de ajuste provisório, que o tempo todo é provisório, é o estado de doença crônica. Para podermos transitar aqui, vamos passar pela reostasia, que são as reações que ocorrem no corpo para nos tirar do estado de doença crônica para o estado de saúde. E isso envolve um estado clínico e indutivo. No projeto, no consultório, o naturologista tem este painel aqui também na sua memória. Outra questão importante: na clínica naturológica, nós atuamos com o quê? Quais são os nossos recursos? Então, nós trabalhamos com cronobiologia, que é a construção de um relógio biológico,
e ele vai obedecer o que nós chamamos de ciclo circadiano, com uma efetividade de 21 dias. A cada 21 dias, o nosso cliente tem uma mudança na estratégia de recuperação de sua saúde. Estratégia física, emocional, intelectual e espiritual. Bom, a cada ciclo de 7 anos, muda tudo. Então, quando atendemos um cliente no consultório, nos lembramos que este cliente é uma pessoa que tem uma faixa etária. E dentro desta faixa etária, esse nosso cliente possui suas limitações, vantagens e desvantagens. Ok? Bom, nós utilizamos que técnicas? As terapias naturais, a naturologia clínica usa ar, água, alimento, luz, repouso e atitude positiva. Está em amarelo aqui na imagem que temos na tela. Essas são técnicas imediatas. Na hora da primeira consulta, isso tem que ser imediatamente organizado. Sem esses 6 elementos aqui, não dá nem para começar o tratamento. Em segundo plano, mas não menos importante, como associados, vamos utilizar os recursos da fitoterapia nas plantas, dos exercícios na cinesioterapia, que é o estudo dos movimentos, na geoterapia, nas artes. Existem técnicas terapêuticas manuais, artes manuais. Então, quiropraxia, massoterapia podem ser convidadas à cena clínica. O diálogo permanente com o cliente, será convidado a assistir palestras, assistir atualmente aulas através da internet e etc. E arte-terapia. Tudo isso junto são recursos que fazem parte da técnica do terapeuta naturista no consultório. Então, se alguém é profissional desta área, tem que dominar cada técnica dessa aqui. Senão, não dá para ser profissional desta área. Não adianta o sujeito dizer, eu domino a fitoterapia, sou terapeuta. Não é terapeuta coisa nenhuma. Você não tem a visão do todo que eu estou apresentando desde o início até agora. Você só domina a fitoterapia. E só com isso, meu querido, não dá para você recuperar totalmente a vida de uma pessoa. Bom, se o seu propósito não é esse, tudo bem. No nosso caso, na naturologia clínica, o objetivo é a restauração completa da imagem de Deus no cliente. E no esforço para chegarmos a esta meta, nós vamos colher muita bênção. Às vezes não dá para conseguir isso 100%, mas o esforço para chegar a este alvo compensa todos os nossos trabalhos, estudos e tentativas. Muito bem, dentro desta cena que acabei de apresentar, observem como os 2 painéis se encontram. A visão no consultório envolve a homeostasia com os 4 princípios da osmose, termogenia, eletromagnetismo e pressão. E as técnicas estão apontadas. Na osmose, eu vou precisar muito de água e fitoterapia. Para termogenia, alimentação e jejum. Para lidar com eletromagnetismo adequado, eu vou precisar de geoterapia, que é a terra, repouso, exercícios, da luz e do toque. E para poder trabalhar a pressão arterial, eu vou precisar de excelente respiração, ar, vou precisar do ar, da respiração, do oxigênio, do diálogo, que acalme as emoções e os ânimos, trazendo paz ao coração, para que a circulação e não haja ataque de nervos e a circulação seja tranquila. A arte-terapia será utilizada e a consciência espiritual se fará absolutamente necessária. Diante dessa abordagem, mantendo este painel que está aqui e que já trabalhei, vamos colocar agora a visão do que é. O alvo é a homeostasia. Para chegar nela, de alguém que está na alostasia, eu vou passar pelo meu campo, que é a reostasia. Em naturologia clínica, o profissional estuda isto, domina isto aqui. E tem que dominar isto com seriedade e profundidade, para poder atender o seu cliente com respeito, que é devido. Bom, no primeiro plano, então, temos doenças associadas. Os problemas com a osmose,
com a osmose, nos levam a doenças associadas a envelhecimento celular, falência de órgãos e sistemas, as doenças crônicas em geral e o desenvolvimento de cânceres e tumores. Como é que vamos lidar com isso? Vai usar água e vai usar fitoterapia. Aí você tem diretamente ligado ao cenário de termogenia, doenças associadas à intoxicação profunda, doenças nutricionais, inflamações, infecções produzidas por podridão interna, porque o jeito está cheio de comida velha, podre dentro de si, e as bactérias vêm para comer essa comida podre. Como essa comida está grudada nas carnes, nas estruturas linfáticas, tecidos, as bactérias comem o sujeito junto no processo. Para podermos lidar com as crises que envolvem o eletromagnetismo. E já vimos que tem a ver com o desvio da coluna vertebral, e aí tem a ver com a falta de nosso contato com a terra, repouso inadequado, falta de exercício físico, luz solar em baixa, que as pessoas não estão tomando banho de sol, não tem realinhamento do corpo. Resultado, as doenças são associadas à perda da boa circulação de sangue e de linfa, por causa do desvio que vai acontecer da coluna e vai afetar também os nervos e todas as complicações associadas a isso com dores permanentes. Por último, aí temos ainda o cenário das doenças associadas à insuficiência respiratória, mas todas as doenças geradas no cenário emocional, intelectual e espiritual que alteram os batimentos cardíacos e afetam a respiração, criando com isso uma intensa agitação nervosa. Está aí o painel que o naturologista tem desde quando comecei a aula até aqui. Tudo isso está na cabeça de um profissional de naturologia. Ele estuda para dominar isso aqui, tudo isso aqui, tudo. Não é esse painel que está aqui agora, todos os painéis. E aí a coisa fica mais ampla ainda. Quando você entende o quadro anterior da homeostasia, trabalhando osmose, termogenia, eletromagnetismo e pressão, com as forças da natureza que estão enunciadas agora aqui na tela e que já foram objetos de consideração aqui nesta aula, e você pensa em todo o painel do amor e como isso se harmoniza, vai ficando claro qual é o nosso trabalho de reerguer a natureza do cliente que está diante de nós. E entendam, isso tudo que estou apresentando tem a ver com o que o naturologista tem na cabeça. Ele lê livros sobre cada palavrinha que está aqui na tela. Ele estuda e reestuda cada palavra e frase e expressão que está aqui, para poder dar o melhor ao seu cliente na hora de dialogar com ele. Bom, passada esta tela, entramos então no que nós chamamos de padrão protocolar essencial. O que é isso? Para podermos atender o nosso cliente, ele precisa observar esses aspectos que estão aqui agora na tela. Vejam, isso aqui é o que nós chamamos de cronobiograma. O que é isso? É uma tabela padrão que utilizamos há mais de 25 anos com absoluto sucesso prático. Ele obedece ao ciclo circadiano tropical e ele tem horário para acordar e beber água ou usar um fitoterápico, que tem a ver com osmose. Aí vem um de jejum, horário de comer, que tem a ver com a termogenia. E aí vem horário da água de novo, horário do almoço, horário da água, horário do jantar, horário da água e horário de dormir. E todos os circuitos da homeostasia estão inseridos aqui. E todas as técnicas e tudo que se estuda tem por objetivo atender isso aqui. Esse é o padrão. E se você que está assistindo essa aula agora parar a tela, copiar essa imagem e começar a aplicar isso na sua vida do jeito que está escrito aí, só usando água, tá certo? Só usando os horários da água, na dosagem que eu estou colocando aí de água, você já vai ver uma mudança drástica na melhora da sua saúde. É simples, simples. Muito bem, vamos adiante. Outro aspecto importante que está na cabeça do profissional de naturologia clínica no consultório são os tempos da vida. Diz a Bíblia, 70 anos é a duração da nossa vida, havendo vigor 80. E o melhor deles é enfado e canseira. E também diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, verso 10 e 12. De 0 a 21 anos é a primavera da vida e eu me preparo.
Dos 21 aos 42 anos é o verão da minha vida e eu disparo. Dos 42 aos 63 anos é o outono da vida e eu paro. E dos 63 anos para frente é o inverno da vida e eu reparo tudo aquilo que puder reparar dos tempos anteriores com as pessoas, comigo mesmo. Muito bem. Dos 0 aos 21 anos há o período de preparação. E nesse período de preparação eu tenho uma educação receptiva, eu só recebo. Dos 21 aos 42 é um período de conquista, eu me autoeduco, buscando os campos e cenários que têm a ver com a minha expectativa, com os meus interesses. Dos 42 aos 63 anos é o período de realização, então eu tenho o meu autodesenvolvimento. É o período de máxima maturidade para o trabalho. Dos 63 anos para frente, em que eu estou no inverno da vida, eu estou na fase de doação, espiritualização. E nisso eu tenho os cenários que correspondem às expectativas que eu tenho para mim mesmo. Chegamos então à parte final de toda a abordagem do consultório. E aí, como raciocina o naturologista clínico, nós já vimos até aqui qual a nossa definição no consultório, já vimos que quadro mental existe na pessoa do naturologista clínico, nós já vimos aqui que recursos existem a favor do trabalho de naturologista clínico, as técnicas, e agora, para fechar, como a formação que oferecemos permite esta condição técnico-profissional? Bom, sob o ponto de vista da formação, eu gostaria de rapidamente apontar a todos os que me assistem neste momento a turma de Maceió 2020. No dia 8 de março de 2020, tivemos a feliz fortuna de diplomar este grupo que está aparecendo agora na tela. O nosso curso de Naturologia Clínica é uma iniciativa realizada desde 1997. Ao longo destes anos, eu tive a fortuna de atuar com diversas turmas e há um excelente grupo de profissionais no Norte, no Nordeste, Sudeste, brasileiros e no exterior, saídos de nosso gabinete. Neste momento da minha carreira, eu agradeço ao Instituto Superior de Ensino do SECAP, que fica em Brasília, no Distrito Federal, o ICECAP, daí o site, secap.site. E eu quero agradecer, na pessoa de seu diretor-presidente, o professor Walter de Paula, que me permitiu levar este vitorioso projeto para o cenário superior brasileiro. Há milhões de pessoas para serem atendidas dentro de nosso modelo clínico. Bom, este curso que temos em conexão com esta instituição, onde eu sou coordenador, ele pode ser conhecido de qualquer um, desde que você entre num desses dois endereços eletrônicos. Você pode entrar em convite.naturologiaclinica.org ou você pode entrar em naturologiaclinica.org. Qualquer um dos dois, e você terá uma compreensão detalhada, ampla, de todos os espectros relacionados a essa visão do naturologista clínico. Nós estudamos o quê? Aqui na tela, procuramos expor e apresentar o que é que nós estudamos. Bom, vejam, nós temos aqui algumas pautas, né? Me permito aqui por um instante ampliar um pouquinho a tela. Pronto, ampliei um pouquinho, certo? E aí eu vou ajustar aqui para que a gente possa ver rapidamente, não tenho oportunidade nesse momento de detalhar tudo, mas rapidamente. Introdução à naturologia clínica e fundamentos da metodologia naturológica. Choque de paradigmas, e aí tem um módulo especial de terapias comparadas. Cada item desse é um módulo. Introdução à saúde pública aplicada e citohistologia aplicada. Somatossíntese 1, somatossíntese 2. Estudos da ativação imunitorial, avaliação multifocal aplicada. Cronobiologia com cromo e clinoterapia e oxigenoterapia. Hidroterapia e geoterapia. E assim sucessivamente, todas essas técnicas são objeto de nossa abordagem em nosso curso. E por que aqui rapidamente? Porque, como já disse, e peço a todos, está à disposição de todos aqui, nesse canal,
nesses dois canais, melhor dizendo, né, em que você poderá ter acesso. Está aqui o canal em que você poderá ter acesso, ok? Muito bem. Como se tornar um naturologista clínico? Perdoem aqui o pequeno detalhe, ajustei. Como se tornar um naturologista clínico? Primeiro, conhecer o nosso curso e nosso site. Segundo, participar do curso durante 18 meses e concluí-lo satisfatoriamente. Terceiro, ser devidamente certificado. Quarto, obter a sua filiação na associação ou sindicato e, com estas certificações, obter o alvará da prefeitura para o seu gabinete. Quinto, trabalhar com senso de missão e ética. Chegamos ao final desta aula, mostrando para todos os amigos que nós podemos atuar com consultório, podemos atuar em cursos e seminários, podemos atuar em spa ou clínicas, podemos atuar com lojas de produtos naturais ou apenas cuidar da saúde pessoal e da família. Por isso, vale estudar naturologia clínica. Meus amigos, eu sou o professor Jean Alves Cabral, o meu site pessoal é o professorjean.com, mas para você participar ou conhecer o nosso curso, eu agradeço se você fizer uma visita no nosso site, convite.naturologiaclinica.org. Essas exposições que aqui fiz tiveram por objetivo abrir para todos nós uma percepção panorâmica de como funciona o trabalho. Quem está fazendo o curso de naturologia deve prestar atenção em cada item que eu apresentei. Quem não está fazendo o curso de naturologia e nos conhece agora pela primeira vez e chegou até aqui, teve a oportunidade de ter rapidamente um painel sobre o que é que tem na mente de um profissional de naturologia clínica. Ele está olhando para você e esses painéis todos estão flutuantes na sua memória. Ele vai trabalhar dentro desses painéis. E ele possui guias, fichas, apostilas que o ajudam a compreender como ele pode conduzir o encontro, o diálogo, de tal maneira que possa abençoar você com o melhor de seu trabalho. Com grande satisfação, me sinto honrado de ter aqui conversado com todos vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus.